Yeah. 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 Fala galera, podcast Sinalizando o Reino, conversas que edificam, começando mais um episódio, nosso episódio número 43. Produção, mais uma vez, obrigado pela tua presença, sem isso aqui não funciona. Nosso episódio 43, nós vamos até o episódio 50. O contrato com a produção era até o 50, depois de 50 a gente vai ver o que a gente vai fazer, o que vai acontecer, né, produção? Mas mais uma vez, obrigado pela tua presença, sem isso aqui não funciona, né, sem você. Então, você é um cara muito especial, muito obrigado pela tua presença. Você que está aí com a gente, né, que tem acompanhado aí nossos podcasts, nossas conversas, deixa seu like aí, compartilha, continue aí nos abençoando, nos ajudando a divulgar, a espalhar o reino de Deus, a mensagem da palavra, através dessas conversas que realmente edificam. Se você é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo. Nós estamos aqui no nosso estúdio, na segunda Igreja Batista de Itaboraí, né? A igreja que é pastoreada pelo pastor Orbílio Ribeiro. Eu sou o pastor Rafael, pastor auxiliar, líder do Ministério Sinalizando o Reino. E nós estamos aqui hoje com um cafezinho. Hoje eu estou todo de café, produção. Ó, vim até com a blusa do café, que eu gosto muito de café. Minha convidada não toma café. Hoje estou com 3 canecas aqui, ó. Na verdade são 2 de café e 1 de água. A produção hoje falou que não quer tomar café, senão ele não dorme. Então, ficou só para mim o café. Agradecer mais uma vez a Maria Alice, que prepara o café para a gente todo o episódio, vem aqui na igreja, é uma benção. Então, vamos começar nosso podcast, nosso bate-papo. Hoje uma convidada muito especial, produção. Não mostra ainda não, produção, mostra não, segura aí. Vamos fazer tapete vermelho para ela, né? Porque merece. E a gente estava falando aqui antes, né, que um dos nossos lemas agora também, além de ficar, registrar as conversas que edificam, né, que realmente edificam, é registrar legados, né? Pessoas que realmente marcaram nossas vidas, que marcam e têm deixado um legado aí para essa geração. Com vocês, nossa querida irmã na fé, uma quase fundadora da nossa igreja, irmã Maria Batista Coelho. Acertei, viu? Seja bem-vinda, tia. Deus te abençoe. Tudo bem? Obrigado pela recepção. Estou feliz por estar aqui com esse jovem bonito também. Obrigado. É um motivo de muita alegria de poder estar aqui para a gente falar do reino de Deus, né? Que é o objetivo principal da nossa vida, né? Nós fazemos parte desse reino e precisamos estar sempre, né, testemunhando disso, né? Porque o que importa, não adianta de ser cristão e não falar, né, das maravilhas que Deus faz na nossa vida, que Ele já fez e continuará fazendo. Amém. É isso que nos alegra, nos faz triunfar, né? Nós somos felizes, somos bem-aventurados. Não é porque nós não temos dificuldade na vida, que todos nós passamos por momentos difíceis, né? Mas com Jesus do lado, a gente vence todas as batalhas, porque Ele é nosso general de guerra. Eita, Glória, já chegou? Já chegou? Aí, produção, já chegou chutando, já... Ele luta como é que fala? pelo que é seu, né? Já chegou botando o pé na porta. É, meu irmão, é isso aí. E eu fui buscar a tia Maria agora em casa, né? E aí o Romério falou assim, minha mãe tá chique, falou que vai dar uma entrevista. Aí eu falei, ué, quem tem que compartilhar, né? Tem que compartilhar. E assim, a gente, dentro desse projeto, né, do Sinalizando o Reino, podcast, a gente tem honrado, né, pessoas que realmente fazem parte da nossa vida, na história da nossa igreja. E aí a gente recebe aqui pastores, recebe vários amigos, mas a gente também reservou esse espaço também para homenagear em vida pessoas que nos abençoam, né? Porque a gente tem que, igual aquela música do Paulo César Baruch, né? Que você gosta, né, produção? É muito linda. Flores em vida, né? A gente precisa honrar e trazer e deixar registrado, né, na verdade, esse legado. E aí, vamos contar um pouquinho da sua história. Quantos anos? 70 e...
77. Quantos filhos? Nossa, vamos fazer um teste da memória agora com a senhora, hein? Pra ver se a memória tá boa. Quantos filhos? 8 filhos. Você consegue falar o nome de todo mundo? Chega só um pouquinho mais perto aqui do microfone pra senhora falar o nome de todo mundo. Você. Aqui, ó, fala pra essa câmera aqui, ó, pra todo mundo aqui, o nome dos seus filhos. A minha filha mais velha chama-se Rosiane. O segundo é o homem, né? Que é o Ronaldo, né? Também. Tem a Rosemary. Depois da Rosemary veio o Rogério. Depois do Rogério, o Romério. Só R, né? Depois do Romério veio o Robson. Depois do Robson veio o Juan Anderson, né? Que é o Dandim. E depois do Juan Anderson veio Rosilane. Tudo com R. Tudo com R. Produção, corta aqui, Miki. Quem quiser aí, indicação, ou né, você que vai ter filho ainda, com letra R, tá aí, já tem 8 nomes aí. Pode se espelhar na Pode se espelhar. família de Dona Maria Batista. Então, ó, 8 filhos. Quantos netos? Fala aí o nome dos netos agora. Calma, fica tranquilo. Não pressa não. Aqui, ó. Tô aqui só no cafezinho esperando. Tenho Isso aí, faz a conta. ficando bêbado. Vocês não riram? Ih, ri da senhora. Eu sei, não frequentei escola, eu tenho dificuldade de qualquer matemática, é muito difícil. Só a gente faz 3. Hein? Faz 3 netos, né? Pois é. Rosiane tem 3. Isso, vai por parte. O Rogério, 1. São 5. A Rosemary tem 2. 7, 7. 2 do Romério, 9, 9. Dandim 10, 10. 10. 10 netos. 8 filhos, 10 netos. Tem bisneto na jogada, tem? Já? Já tem bisneto? Eu gosto de 3. Né? Esqueci da Bíblia. Esqueci da Gabi. 11 netos. Eita, que legal. Né? São 2 do Hudson. São da linha 3. Uma da Cunária 4. 2 da Isso, tio. 7. 7 bisnetos já? 7. Isso, eu dei uma sondada antes aí com o pessoal, então me deram papo errado, hein? Falaram que eram uns 3 só. Não, 7 bisnetos. Meu bisneto mais velho já tá com 13 anos. Meu Deus, que benção, hein? Só não vou alcançar o tataraneto com a minha mãe. Mas quem sabe, né? É o jeito que tá essa geração. Eu já tô feliz que eu cheguei, né? O resto tudo é lucro. Então, mas é uma pergunta que eu sempre quis fazer pra senhora. A senhora sempre, né, produção, sempre foi uma demonstração de fé. Sempre foi uma demonstração de uma mulher muito forte. Chega só um pouquinho pra frente. Isso. Aí, isso. Agora sim, pra ficar mais bonita na imagem. E aí, pessoal, dá um like aí pra ver se a Maria tá legal na imagem aí. Aproveita e deixa um comentário aí. Tá chique, não tá, gente? Olha. Então, assim, a gente sempre teve você como essa referência de fé, de mulher forte. Mas como que foi, lá no início, o seu encontro com Jesus? Como é que foi a sua conversão? A senhora sempre veio, sua família era cristã, ou a senhora, né, veio a conhecer Jesus depois? Como é que foi o seu encontro com Jesus? Compartilha com a gente Na aí. verdade, da minha família, ninguém era cristão. Da minha família, fui a primeira que aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus de uma forma, assim, diferente dos outros, né? Eu não fui à frente, não levantei a mão. Eu fui visitada por uma fundadora da Igreja Batista de Laranja da Terra. Ela me visitou, era muito amiga da gente, parente dos meus parentes, que são quais parentes também. Eu tenho um tio que era casado com a prima primeira dela, né? Então, hoje eu fiquei conhecendo essa família, a família Eríngida. A família mais rica do Espírito Santo, né? São os fazendeiros lá em Laranja da Terra. Eles são os fundadores, foram os fundadores da Igreja Batista em Laranja da Terra. Sim. E eu morava, assim, bem perto da igreja. Então, quando o culto começava, eu achava lindo demais. Eu ouvia lá de casa, mas eu não tinha coragem de ir. E achava que aquilo me incomodava. Era bonito, mas me incomodava. Eu pegava um radinho de pilha, eu era bem rebelde. Ah, Pegava o rádio. opa, calma aí, aperta a pausa aí. A senhora o quê?
A senhora é rebelde? Eu ligava aquele radinho, era Roberto Carlos, Paulo Sérgio, Odair José, tudo quando era aqueles cantor mais antigo, né? É, esse pessoal Eu não ligava vai- naquele radinho ali Ah. e subindo o o volume. até que eu não ouvia mais os hinos. Cada hino lindo, me dava vontade de chorar. Eu falei assim, não vou chorar não, eu vou ouvir esse cantorzinho, né? E eu ficava ali, não cedia de jeito nenhum. Mas eles dependiam da minha casa. A igreja não tinha banheiro, a igreja não tinha água. Esse povo da igreja estava sempre na minha porta. E eu abria a porta da casa para servir eles com tudo que eles precisassem. Se tratava muito bem. Eu só não queria ir lá e não queria ouvir os louvores. Né? Porque aquilo me trazia uma coisa, porque falava comigo, mas eu não queria aceitar. Só tava Eu resistindo estava ainda. resistindo o chamado de Deus na minha vida. Uhum. Então, essa irmã, né, acho que era até a mãe, não era mais velha da igreja, não era bem anciã, já bem madura, mas não era mais velha. Então, ela era muito amiga, chama-se Irandi, ela se faleceu. Minha mãe e minha irmã da fé. Essa me trouxe para Jesus através da escola dominical na minha casa. Terminava o trimestre na igreja, aquelas revistas, né, que ia ficar encostada, porque chegava outra remessa, né? Sim. Então, ela pegava a revistinha que ela terminava. No dia que ela terminava aquela revista na igreja, ela já passava na minha porta, me dá um copo d'água aí, Maria. Mas entra aí, vamos dar uma água. Dá uma água, banheiro. Vai ela ali, conversando comigo. Bom, olha, eu trouxe isso aqui pra você, que trouxe um presente pra você. Aí eu falei assim, mas como é que eu vou usar isso? Eu não posso usar isso não, menina. Eu não sei ler, nunca frequentei a escola. Ela falou, você vai aprender. Louvado seja e bendito em nome do Senhor. Aí, eu falei assim, tá bom, eu vou te ouvir. Então, você vai me ensinar? Eu sei. Ela abria na primeira página do começo, né, daquele trimestre, né, da revista. Muitas vezes ali, o começo começava com Mateus, né? Mateus, eram os 4 evangelhos, né? Sim. Uhum. Então, ela ia me ensinando como eu tinha que, aonde que eu tinha que ler, aonde que começava. Por exemplo, se fosse Mateus, né? Mateus primeiro, ali tinha os versículos, né? Texto áureo, texto básico, né? Então, ela ia me explicando e falou assim, você procura na Bíblia que você vai encontrar. Mas como que eu vou procurar? Nem Bíblia tem. Ela me deu a Bíblia. Eita, que Ela benção. foi equipando. Amém. Tudo por Deus, né? E por aí foi. Ela tirava o tempo dela toda semana para ir na minha casa, para mim fazer as leituras com ela. Mas eu não ia pelejar para ir na igreja, eu não ia de jeito nenhum. E eu fui estudando. Ela me ajudou. Eu venci a primeira revista, 3 meses. Ela me ensinando, juntando letrinha por letrinha e formando palavras com ela. E ali eu fui, não, eu vou aprender. Me deu aquela coisa, não. Ainda que eu não vou na igreja, mas o que eu vou aprender, eu vou. E fiquei firme e dando atenção para ela, né? Então, terminou o primeiro trimestre da revista que ela me deu. Ela veio para a segunda e eu continuei. No terceiro trimestre, quando eu estava terminando a terceira revista, eu já estava lendo bastante correto já. Eu já estava juntando as palavras, estava falando a palavra certa. E já estava começando a encontrar na Bíblia com muita dificuldade. Falei assim, agora eu vou. Porque eu não vou lá na igreja para chegar lá e ficar lá feito um status sem saber o que eu vou fazer. Então eu terminei naquela semana e peguei aquela revista com muito carinho, com muito amor. Falei assim, hoje eu vou na igreja. E lá vai eu. Cheguei lá, mas eu não entendi muito, né? Porque o trimestre era trocado, né? Eu estava lendo as revistas antigas, né? Eu cheguei lá, sentei no meu lugar, no leitinho. Falei assim, hoje eu tô crente. Eu falei, peraí, sentei lá igual gente, sabe? Bíblia na mão. Direitinho, capítulo mal, revistinha. Aí abri a revista, fiquei esperando. Deram início lá no culto da manhã, né? Eles fazem a abertura, né? Louvor, oração, depois passa lá para o secretário, né? Tem chamada, tem opção de coisa. Antigamente tinha chamada, fazia chamada dos alunos para ver quantos alunos tinha. E logo o professor tomava o seu lugar para ensinar as classes. E quando a professora começa lá a ensinar, eu
a minha revistinha é velha. Tô querendo acompanhar. Dando tudo errado. Eu falei assim, meu Deus do céu, meu querido. Passar vergonha, mas agora eu acho que eu vou ter que levantar daqui e ir embora, porque eu não tô conseguindo acompanhar ninguém. E fiquei agoniada com aquilo, que vontade de ir embora, que vergonha. Porque não batia. Eu falei, será que esse povo tá me enganando? Você vê que me é suja, né? Porque me ensinou uma coisa, eu chego aqui, eles estão falando de outra, não batia. Entendi. É. A suja já era outra, né? Aí fiquei agoniada, mas não saí não. Aí esperei, terminou tudo, eu ouvi eles dar aquela aula bonita, né? Falou sobre, né, em outros textos da Bíblia, né? E eu falei assim, eu nem sabia que tinha esse texto, não. Mas passou, né? Quando terminou tudo, né? Ela veio cá, me abraçou, me agradeceu. Assim, hoje você criou coragem. Falei assim, criei coragem, mas não adianta não. Aí ela falou assim, mas por quê? Mas eu tentei acompanhar você, mas não consegui. Eu falei, Maria, mas jamais você poderia acompanhar. Porque essa revista que você estudou hoje é do trimestre passado, minha filha. Nós estamos no novo, né? Então, agora nós vamos te dar uma revista nova para você acompanhar Certinho. certinho. E foi lá e trouxe. Mas que alegria, né? Que alegria ganhar aquela revista. E aí eu nunca mais eu deixei isso na escola dominical. Eu era a primeira que chegava. Depois eu mudei para longe da igreja, com 5 crianças pequenas. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou arrumar? Eu fazia as coisas de noite. Eu preparava o almoço de domingo, tudo à noite. Eu preparava o frango. Ó, a dica aí. Dá essa dica aí pra galera, porque isso é importante, hein? Pegou, produção? Pegou a visão? Galera, é mulherada aí, ó. Pega essa chave aí, como diz pastor Leandro. Tudo que Ferventava uma a noite anterior. anterior. Ah, Eu picava todos os legumes, fazia maionese, que não passava o domingo sem uma macarronada, uma maionese, tudo é? de farinha, né? Frango frito, que é a Eita, né? pô, como aí, tio? Como aí? Estamos dando até fome. Na raça. E eu preparava tudo, deixava tudo prontinho, roupa dos meus filhos, tudo passadinha, arrumadinha, né? Levantava de manhã, punha todo mundo para escovar os dentes, já estava um bolo de fubá pronto, eu enchia a barriguinha dos meus filhos, e roupinha neles, Partiu igreja. e falava, ó, vão para a igreja, e não pode brincar na estrada, não tem que andar longe, não mora longe. E chegar na escola, na igreja, quero todo mundo sentadinho, quietinho, sem bagunça, porque senão o bambu vai gemer. E eles compreendendo. Eles pegavam o trilho e ia todo mundo. Era Traduzindo aqui para os nossos dias de hoje, o couro vai comer. o O bambu vai gemer. Aí chegava, o zelador não tinha nem a beira da igreja ainda. Eu já levava bolsa de roupa, né? Pegava um pano, já comia na escada da igreja. Ia todo mundo sentado, e ninguém sai daqui, que ninguém vai entrar para dentro da igreja sujo, não quer todo mundo limpinho. E entre e procede. E eu ficava sentadinho, aquela escadinha. Bem pequeno, era de 1 ano, 3 meses, 4 meses, né? Do outro. Então era tudo bem pequeno ainda. Não estava tão pequeno assim, não, porque quando eu me converti, o Robson era o menor. Né? Quando eu me batizei, Uhum. né? Ele tinha 2 aninhos. Então ele também tinha que pegar a estrada e caminhar. E ele caminhava junto com a gente Na canela. na canela. Eu não dava pra carregar, ele era longe, né? Ele tinha que andar depressa. Ele ainda falava assim, eu quero uma bibinha. Se não me der uma bibinha, eu não ando. Eu pegava um cantor cristão, colocava na mão dele, ele colocava debaixo do braço. Postava no sovaco. E vai, Ia na sovacada. ia todo feliz. Então a gente chegava, aí o culto começava, era aquela benção, né? Mas assim foi a minha trajetória, né? Mas a conversão foi, como eu disse, através da escola dominical, foi que eu fui entendendo, Foi né? abrindo a sua mente, né? Eu fui entendendo Uhum. o projeto de Deus para minha vida, entendendo para que eu tinha sido criada. Eu entendi que Deus tinha me criado para a sua glória e para o seu louvor, né? E agora, batizada, sendo membro de igreja, quando passei pelo batismo, eu entendi o quê? E agora que tudo quanto toda a ordenância, né, que nós recebemos no nosso batismo, né, os ensinos ali, né, que nós, depois que aceitamos Jesus, nós temos o compromisso de fazer discípulo, levar a palavra, semear
seu semeador, Seu semeador. seu semeador, Isso aí. porque a palavra é a semente, né? Nós falamos da sementeira do nosso dia a dia, o feijão, o milho, arroz, essas plantios, né? Que a gente mexia da roça. Mas essa semente aqui é a palavra mais preciosa que nós temos, É né? verdade. Ela é semeada para a vida eterna, né? E as coisas que nós fazemos, a semeadura da terra, é para o nosso próprio alimento, né? Da nossa carne. Mas então, a partir daí, eu fui entendendo os planos de Deus, fui aprendendo, fui crescendo na escola dominical, não quis mais sair, né? Eu não perdia. Então, teve um ano que eles fizeram até uma homenagem para mim na igreja, porque eu fui a única aluna da escola bíblica dominical que durante 12 meses eu não tive uma falha. Louvado seja Deus. Por quê? Nem adoecer, a gente adoeceu e morava longe. E aí, quando Calma aí, Chico. quando eu entendi, 12 meses, um ano, só não faltou uma EBD. meu homenageado, fizeram minha homenagem. Fala aí, produção. Aí, Ele ficava eles ficavam abismados com aquilo, mas nem eu entendia isso. entendi, não, Eu não sabia, não fazia aquilo. Eu falei com o senhor, gente, eu não fiz isso para me enganar. Parabéns, abraço, seu homenageado. naturalmente. Eu acho que aqui o maior homenageado que tem nessa história aqui é o Senhor Jesus, ele que merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Amém. Eu transfiro toda essa honra que vocês estão colocando sobre mim, eu não mereço. Quem merece é o Senhor Jesus, porque se eu fosse por ele, eu não estaria aqui perto. Deixa eu te fazer uma pergunta, agora para pessoal, a memória tá boa. Para um pouquinho, né? Dá mais perto. Bebe aguinha se quiser. Só lembra o nome do pastor que batizou a senhora? Pastor Valdemar de Oliveira. Ah, viu? Pastor. Você não falou a data. Data do seu batismo. A data do meu batismo, Você treinou a semana toda com isso aí. não treinei não, eu procurei. Eu quis procurar meu, não treinei nada mesmo. Agora aí, você achou? Aí foi 22 de outubro de 78. 1978. Bastante tempo. Hein? Bastante tempo. E aprendi muito. E a minha fé foi trabalhada, né? Porque tive bastante dificuldade na vida cristã. O que não faltou foi empecilho para tentar me parar, né? Mas eu falei assim, não, no nome de Jesus eu não vou parar, não. As lutas podem vir do jeito que ela quiser vir, né? Comigo pode lutar de todas as formas. Porque quando eu vim para Jesus, a minha família era espírita, né? Na casa do meu pai, tinha um centro dentro de casa. A gente convivia com aquilo. Então, antes de eu me casar, aos 14 anos, um dia eu estava tão angustiada com aquele negócio do meu pai dentro de casa, e então eu resolvi fazer uma pergunta para Deus. Falei assim, olha, eu ouvi falar, eu fiz igual o Jó. Hoje eu conheço ele de verdade, mas eu conheci de ouvir falar. Eu ouvi falar que Deus fazia tantas coisas, mas lá em casa era tudo diferente, não tinha esse Deus, a gente não conhecia esse Deus. Então um dia eu falei para Deus, Senhor, se é verdade realmente que o Senhor existe, porque eu não sei, eu não te conheço, eu vou te fazer um pedido. Se o Senhor pode me ouvir, que esteja em algum lugar, estiver me ouvindo, e se o Senhor puder fazer por mim o que eu vou te pedir, eu vou ficar muito feliz. Me tira desse lugar. Esse lugar não é lugar para mim. O que eu entendi? Eu entendi que eu já tinha um chamado para Deus. Já tinha uma centelha já do chamado. Eu já estava me trabalhando, me orientando, que ali não era o meu lugar. Então eu acabei reconhecendo que ali não era o meu lugar. Eu precisava sair. Meu pai tinha um ciúme de mim, eu não podia nem ficar fora de casa, né? Não gostava de namorar. E a rapaziada atacava mesmo, né? É mesmo? É bonitão? Era muito... Então eu era muito presa, né? Mas não reclamo por isso, não. Graças a Deus por isso, né? O meu pai tinha cuidado comigo e fazia isso porque me amava, né? Sim. E não deixava eu empregar. Eu trabalhava na casa dos vizinhos de faxineira para ajudar, para ganhar alguma coisinha, mas com muita dificuldade. Era uma comenda sem cessar. Cuidado. A senhora era mais velha? Era mais velha.
Mas então, eu fiz esse pedido para Deus, eu falei assim, vai ser meio difícil, porque pelo pai que eu tenho, eu não vou sair desse lugar nunca, mas vai ser isso, mas para onde? Aí perguntei assim, Senhor, mas se o Senhor existe, está me ouvindo e vai me atender, para onde o Senhor vai me levar? Eu não sei para onde eu vou. Aí ficou a pergunta no ar, né? Ele não me respondeu. De antemão, não me respondeu. Mas quando fez 8 dias, bateu na porta da casa do meu pai. Era o meu tio, mais novo. Morava em Laranja da Terra, aonde eu me batizei, aonde encontrei com Jesus. Imagina que isso não é uma coincidência, é uma coisa de Deus, uma coisa de Deus. Meu tio chegou, e ele era espírita também. Só não era macumbeiro, mas era a mesa branca, né, que ele lia a Bíblia. Me ajudou muito também, porque eu não aprendi a ler a Bíblia, mas eu ouvia. Uhum. Ele foi lá me buscar para mim trabalhar na casa dele. Fui escrava como os escravos de antigamente. Ele chegou na casa do meu pai e falou, eu vim cá te pedir você, por favor, deixa eu levar a Maria para minha casa. 8 dias essa resposta desse Deus que eu não conhecia chegou. Apesar que me levou para o cativeiro, né? Mas certamente eu estava trabalhando. José também foi levado. Não é? E fui para lá. Meu pai aceitou, que era meu tio, mas virou pra... Aí eu falei assim, aí eu pensei assim, né? A vaidade fala mais alto, assim, agora eu vou trabalhar na casa do meu tio, vou ter meu salário, poder comprar minhas roupinhas, andar muito mal arrumada. Falei, o dia que eu pôr uma roupinha mais ou menos, ficar mais bonito. Falei assim, vou comprar um sapato novo, vou comprar roupa nova, porque é tão feliz. Que meu tio vai me pagar, com certeza. Aí, um pouco, escutei meu pai conversando com ele, acertando os detalhes para ele me levar. Não, você pode levar. Eu não vou negar de deixar a minha filha lá te ajudar, porque a sua esposa está doente, e ajudar você, nós somos família, para ajudar um ou outro. Ela vai sim. Mas não quero um tostão. Eu falei assim, mas que não dá nada. Que não dá nada, eu precisando de dinheiro, né? Ela vai como filha. Eu falei assim, porque ele não dá nada. Ele acha que ser filho e não tem nada é fácil, né? Mas aí fiquei quieta. Aí lembrei, eu fiz pedido para um Deus desconhecido. E ele já está me ajudando, eu não tenho que reclamar, eu tenho que ficar quietinho e esperar ver o que vai acontecer. Muito bem. E logo o meu pai acertou os detalhes com ele, falou assim, amanhã eu te levo ela. Aí ele falou assim, não, deixa eu levar ela hoje de uma vez, que aí eu já passo. Aí meu pai combinou com ele, você não vai dar dinheiro para ela, é o seguinte, ela vai trabalhar para você como filha, e tem que ser tratada como filha. Se você judiar da minha filha, a mulher debatia em todas as empregadas. Tinha 2 empregadas, 2 empregadas apanhou da mão dela e foram embora lá em Garanamão. Aí ele falou assim, se a sua mulher bater na minha filha, eu vou lá dentro da sua casa e quebra ela bem quebrada. Aí meu pai era meio maluco, né? Meu tio olhou para lá, não, isso não vai acontecer, que eu não deixo, não. Aí combinaram. Eu falei, então é assim, você vai levar como filha. Ela vai ficar com você, eu vou abrir mão. Eu não posso fazer o casamento dela, ela já está moça, daqui a pouco um pé torto e vai querer casar. Eu vou ter dificuldade de fazer o casamento dela. E eu quero que ela case direitinho. Ai dela se não casar conforme manda do figurino. Couro com água. Aí o tio falou assim, então tá feito. Eu vou dar tudo que ela precisar e não vou dar dinheiro. Ai, eu fiquei triste. Pensei, meu Deus do céu. Mas aí ele foi embora para casa. Ele já passou dentro de Lajinha, porque não tem como ir para Laranja até sem passar no centro de Lajinha. É o lugar que fui nascida. Ele passou no Lajinha, ele já foi nas lojas, comprou um montão de pano, de tudo quanto é tipo, e o danado homem tinha gosto. E já levou a mulher dele, a costureira. Eu cheguei no outro dia lá, a mulher já me levou para lá e fez as minhas medidas, e fez cada vestido lindo para mim, comprou sapato, me vestiu, me equipou. Já fiquei bastante feliz, né? Mas não pensava que vinha depois, né? Mas aí comecei a trabalhar lá nessa casa, né? Era uma fazenda. Ele tinha um mercado. O mercado dele era enorme, ligado na casa. Saía dentro da casa. Só a casa tinha 11 cômodos. Aqui tinha que ser lavado, limpo todo dia, por causa das crianças. Tinha 5 crianças. Meu Eu tinha que Deus. cuidar dessas 5 crianças, cuidar dessa casa e cuidar de fritar porco para colocar nas vitrines da venda dele, para vender. Ele vendia carne, vendia gordura, vendia toicinho. Matava 2, 3 boi cada sexta-feira. Tinha um açougue. A luta era grande. Imagino. E essas coisas de boi que ele gostava de lavar-se em casa, fazer sabão, um exagero. Mas eu entrei naquela, né? Deus me colocou lá. Que furada, hein? Deus me colocou nesse lugar.
E trabalhei. Tinha noite que eu olhava a minha cama assim, pensei, Jesus, que vontade de deitar um pouquinho para descansar. Mas eu olhava o turbilhão de serviço que tinha, pensei, como que eu vou deitar e largar esse serviço para amanhã? Eu passava a noite inteira trabalhando, Rafael. Hoje, tão claro que essa luz que tá aí. O sogro do Romério tá lá vivo ainda, em cima de uma cama, mas ele é testemunho. Ele e o irmão dele, que era muito amigo do meu tio, ajudava no mercado, né? E na hora de matar esses bichos, era eles que faziam essas mortandades e ajudavam a picar, destrinchar, limpar. Eles passavam a noite comigo nessa varanda, eles picando porco, e aí eu fritando, lavando. Eu, da mesma hora que eu estava na torneira, eu estava na boca de uma fornalha, com cada tora de lenha assim, que minhas pernas estavam vermelhas. Eu fiquei doente, quase que eu morri. Imagino. E foi uma luta tremenda, mas eu venci, que estou aqui. Amém. Mas o tio tinha todo defeito do mundo. Mas ele era ótimo, ele era uma pessoa muito boa. Defeito em forma de religião, né? Que eu estava saindo de uma coisa e entrando numa outra. Mas essa outra tinha uma base, né? Muito boa, que era a palavra de Deus. O meu tio, 5 horas da manhã, ele me chamava. Quando eu conseguia deitar, eu era acordada às 5 horas da manhã para levantar, porque o negócio era feio. Eu tinha que fazer café e arrumar mesa deles. É tipo de gente rica, né? Aquelas mesas, cafezinho, tudo ajeitadinho, quitanda, tudo direitinho, né? Para que levantasse a turma toda, sentava ali. E ainda tinha 3 primos meus que moravam lá nessa casa para ajudar no mercado do meu tio. Meu E Deus. tudo comia lá, tudo bebia lá. Eu dava Já cansei só de ouvir. menino. E Meu roupa Deus. deles era eu cuidava, e da roupa da casa toda. Serviço de 12 empregados eu fazia sozinha, novinha, e eu estava novinha. Eu não tinha estrutura para aquilo, porque eu não tinha formação suficiente. Eu tinha 15 anos, não tinha 15 anos ainda. Ai, doideira. Mas Deus foi comigo. Ele abria a Bíblia todo dia, 5 horas. Largava lá a Bíblia aberta, uma hora em Mateus, outra hora em Lucas, João, né? Ia lá na porta, meu pai. Eu acordo às 8, às 5 horas, Marinha, levanta. Eu levantava. E passa no meu quarto primeiro. Eu ia pro banheiro, lavava, escovava o dente, feitava o cabelo, tomava roupa, e já ia pro quarto dele, chegava lá, já estava sentado na cama, a esposa, estou sentadinho com a Bíblia na mão. Ele ali, ele lia o texto da Bíblia para mim. Olha para onde Deus me levou. Ele não era cristão, mas essa palavra aqui, seja cristão ou não, essa palavra é a palavra de Deus. Em qualquer lugar. E seja qualquer pessoa que, seja um macumbeiro, que se estudar essa palavra aqui, ele vai ver Deus falar com ele, porque Deus está falando. É a boca de Deus aberta, né? Então, eu sentava ali, ele abria a Bíblia. Um dia ele lia Mateus, Lucas, de João, e por aí diante. Eu ouvia, sabia, bufufa nenhuma, igual eu te falei. Até chegar o ponto, casei, né, 3 anos lutando. Aí falei assim, vou ter que casar para sair dessa cativeiro. Teria um príncipe aí cantado para poder me levar embora. Não, menino, e aí de repente o irmão da minha tia se engraçou lá e queria mesmo casar comigo. Menino muito bom, mas não era questão. Mas o outro também não era. Aí meu pai soube. Aí nesses meio de tempo, eu pedi ao meu tio que arrumasse uma fazenda com meu pai lá perto. Eu queria ficar perto da minha mãe. Queria ajudar minha mãe de alguma forma, né? Não queria ficar longe deles. Aí meu tio arranjou com o primo da esposa dele um sítio, trouxe meu pai para pertinho, né? Então nós ficamos juntos, família toda, bem pertinho. E meu pai descobre que eu estava namorando o irmão, o cunhado do meu tio. Aí chegou com uma chama, precisa de quê? Foi isso. Então, Aí. pode tirar seu cavalinho da chuva, porque você não vai continuar com esse namoro. Eu não quero esse namoro. E de repente, falei assim, bem, pode deixar. Aí terminei com o rapaz super bom. Aí, fiquei naquela, né? Aí passou os tempos, aí apareceu o pai dos meninos, né? Aí, ele aceitou. Eu tinha assim, pode, que ele era gente boa e tal. Aí falei assim, então vou embarcar nessa, né? Aí, daí 3 anos eu acabei casando nesse casamento aí. Aí afastei da palavra, nem a Bíblia que o Espírito podia ler para mim, eu não lia mais, eu também não leio. E chegou esse ponto que quando
eu vou morar de frente à igreja, Deus me leva, me coloca depois de casados, um já bem grandinho, de frente à igreja para ouvir a mesma palavra que eu ouvia na casa do Brutinho. Esse Jesus, o Senhor é maravilhoso mesmo. E ali, Deus foi trabalhando em mim, e até que eu me preparei na escola dominical, né? Durante um bom tempo, não sei se foi um ano ou dois ali, frequentando a escola dominical, piamente, sem falhar, e observando, né, os ensinamentos de Deus. Só aprendendo, né? Assistindo os cultos. Aí eu já ia nos cultos à noite, né? Tinha os cultos à noite, tinha o culto de pregação. E quando eu ia, eu já estava, assim, maravilhada com tudo. Eu já queria levar gente para assistir também. Já virou missionário. E já levava mesmo. Já virou missionário, é. Tava muita gente. E para encurtar a conversa, pessoas que eu levei nessa época, mora em Vitória hoje, uma grande família, que liga para mim. E a moça fala assim, ela era novinha. Ela fala assim, Dona Maria, eu aceitei Jesus, a senhora lembra um dia? Ela fala, eu não me lembro o texto. A senhora leu para mim o livro tal, o capítulo do capítulo tal, o versículo tal, a senhora lembra? Eu falei assim, minha filha, não estou bem lembrada. Mas a senhora leu e eu tenho ele guardado comigo até hoje. E hoje eu estou na igreja, casei aqui em Vitória, estou na igreja, minha família está toda abençoada através daquele convite que a senhora me fez. Falei alto, mas Não, me levando para a igreja com a senhora. Mas louvado seja Deus. Pelo menos uma família eu sei que eu ganhei para Jesus. Então, a gente aceita Jesus e quando a gente aceita Jesus, você quer ganhar o mundo inteiro, você quer levar todo mundo, porque a alegria é tão grande, né? Que não tem como conter dentro de nós. É uma coisa super Ó, vou falar uma coisa aqui. Dá uma oportunidade agora pra mim. Fala. Eu falei que podcast é isso. Não, nada, tia. Aqui a gente tá em casa, na sala de casa, conversando. A questão toda é que eu só observando a senhora falando a sua história, o brilho no teu olhar, né? E é que eu sempre falo para as pessoas, todo mundo tem uma história para compartilhar. Ninguém veio do nada. Todo mundo tem algo para compartilhar que a gente possa tirar muitas lições. E uma das lições que eu tirei só desse trecho que a senhora falou aí é que mesmo em meio às dificuldades, a gente não pode deixar de estar na casa de Deus. É porque Para mim é o melhor. porque quando eu trago, né, já trouxe a senhora, pastor Bílio, tia Rogilda, pessoas que são de outro tempo, mais antigos, né? Pastor Bílio ia para a igreja de cavalo, ou a pé, a senhora, ou de carro, alguns já falaram de carroça, pastor Cirlei, né? Então, assim, e aí às vezes as pessoas pensam, eu tenho filho, eu tenho dificuldade para acordar a criança de manhã, para levar para a igreja domingo de manhã na escola dominical. Então a gente pega esses exemplos verdadeiros, reais, né? E vê assim que, na verdade, são desculpas. É verdade. São desculpas. É desculpa. Porque só Deus mesmo servir a Deus. Porque Dá um jeito da gente. dá um jeito. Quando você quer algo, você dá um E jeito. Deus vai te fortalecer. Quando você quer algo, você dá um jeito. Entendeu? Então, é a questão que a gente sempre fala, né? Prioridade. Quando Deus é prioridade na sua vida, quando Cristo é suficiente, dá um jeito para tudo. De vez em quando eu falo a palavra assim, de manhã, porque a bichinha também é danada, para acordar, é lenta, para poder arrumar, bota a roupa, se não colocar a roupa, ficar de choradeira, né? Vai de pijama para a igreja, hein? Vou pegar do jeito que tá, vou jogar no carro e vou levar, hein? Rapaz, eu vou fazer isso mesmo, por quê? É nossa responsabilidade como pai e como mãe levar nossos filhos pro caminho do Senhor até um determinado momento, enquanto ainda eles dependem da gente. Depois eles vão seguir o caminho dele, eles vão tomar as decisões dele, mas eles não podem olhar para trás e falar assim, meu pai e minha mãe nunca fizeram isso. Então quando a senhora fala que você levava seus filhos, 5, tudo pequenininho, tudo andando no caminho, caminho longo, né? E até chegar à igreja, à escola dominical, isso traz pra gente que é a questão de prioridade. Cristo é prioridade, ouvir a palavra de Deus, estar, né, indo na igreja, valorizando isso. Valorizar. Isso é muito bonito. Eu costumo falar que isso aqui para mim é um tesouro. Não há dinheiro, nenhum emprego na terra, nesse mundo, que me
que me satisfaz mais do que isso aqui, Amém. entendeu? Orar mesmo, porque isso aqui é tudo que é a palavra de Deus, é nela que eu baseio a minha vida, né? Já passei por momentos difíceis de enfermidade, ser desenganada dos médicos, né? E médico falar que eu não tinha nem jeito para mim, mas dentro dessa palavra aqui, eu encontrei a cura. Amém. Esse Jesus que curou no passado, me curou de várias enfermidades. Depois tive depressão, depois de casado, meu marido me trai, né? E entrei na depressão, foi 3 anos de turbulência na minha vida. Eu não deixei de ir na igreja um dia por causa da minha depressão, nem que fosse para chorar o tempo todo durante o culto. Tudo que, se o mensageiro pregava, a palavra mexia comigo e eu começava a analisar a minha vida. Jesus, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para merecer isso? Será que eu errei algumas vezes contra o meu marido para ele me trair? Mas nunca encontrei resposta. Ele falava para todo mundo que eu era a melhor mulher do mundo, que ele não sabia o que tinha acontecido com ele, mas eu sei o que aconteceu. Para ele poder abandonar o lar do jeito que ele abandonou. Ele chegou a batizar, ele foi batizado. Eu levei todo mundo para a igreja, consegui ver todos, né, Entendi. sendo batizados. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Para a senhora contar a senhora pode lembrar, contar alguma experiência, assim, que marcou a sua vida na igreja, na fé, em relação a uma alegria, uma grande alegria, que a senhora, assim, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Nesse dia eu fiquei muito feliz, não de uma forma geral, né, que você vê realmente que, como a gente falou aqui, né, antes de a gente começar a gravar, e aquele que anda com Cristo anda feliz o tempo todo. Não que não tenhamos tribulações ou passemos pelos vales, e de fato passamos, né? Mas algum momento assim, que a senhora gostaria de compartilhar de uma grande alegria que a senhora passou, a senhora viveu uma experiência. Olha, eu passei várias alegrias, tive grandes alegrias, que dentro da igreja eu era muito abençoada pelos meus irmãos, por Deus em primeiro lugar, e pelos meus irmãos. Eles tinham um carinho muito especial comigo. Eu era tratada como gente. Eu até pensava o seguinte, isso aí. Será que é eu mesmo? Eu acho que nem, não, isso está acontecendo não é comigo, não, né? Mas a alegria maior mesmo, que me dá vontade de pular, me dá vontade de gritar, igual aquele cântico, né? Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, é no dia do meu batismo. O dia que eu me batizei foi a coisa mais importante da minha vida, que nada para mim, nesse mundo, fazia essa diferença. Mas, gente, como é bom ter a certeza de que o meu nome foi escrito no livro da vida, né? Isso é importante demais, porque Deus teve misericórdia, que eu não merecia isso, né? Me dá salvação por Jesus Cristo. Então eu ficava pensando, mas quando eu me batizei, ingressei mesmo na fé, né? Porque o batismo já é mesmo o símbolo da nossa fé, é a demonstração da fé que a gente tem, né? Porque sem fé ninguém aceita Jesus, né? O Espírito Santo que move e traz essa convicção que nós precisamos de aceitar Cristo. Então a nossa fé vem através, né, de ouvir a palavra de Deus, né? De ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Ao ouvir, né, a gente foi sendo modificado pelo Espírito Santo e chegar ao batismo. Mas a alegria era tão grande que eu queria gritar para todo mundo que não existia outro lugar melhor a não ser na casa de Deus. E até hoje eu tenho isso comigo. O meu maior prazer na minha vida, falo para vocês dois aqui, Deus é testemunho disso. Não tem festa, não tem nada. Minha alegria maior é estar na presença de Deus, reunido com meus irmãos. Isso me traz paz no meu coração e me traz muita alegria, né? Então eu sou muito feliz. Mas logo assim que eu me batizei, né, minha família não batizou comigo na época, né? O marido não era convertido, meus filhos não eram. Eu, aos poucos, fui, né? Eles frequentaram a igreja e tudo, mas não tomaram a decisão do batismo. Aí um dia eu estava bastante, assim, muito preocupada. Falei, gente, eu sei para onde eu vou, porque meu nome já está escrito lá, e é para lá que eu vou, né? E
Mas como é que vai ser isso? Quando Jesus me levar, seja, né, morrendo, dormir no Senhor, ou seja, com a volta dele, porque a volta do Senhor é pregada a Deus do princípio, antes de Jesus subir, ele já pregava a sua volta, não é isso? Isso. Então, a gente sabia, né? Então, eu pensava assim. Mas aí, na hora que eu estiver subindo, olhar os filhos, olhar pro meu marido. Ai, meu Deus. Vai ser difícil. Eu devo chorar muito. Aí, um dia, eu fiquei com aquilo no coração, angustiada, né? Aí, eu vim conversar com o meu pastor. Esse pastor, tinha uma dúvida. Eu estou aqui angustiada, porque agora eu sou cristã, minha família não é. E como é que vai ficar essa história? Porque se eu for para o céu e eles não for para o restito, eles não vão. Mas aí eles vão ficar e eu vou subir, como é que vai ficar? Aí o pastor falou assim, abre aí, Apocalipse 21. Vamos ler. Até tá aqui. Vamos ler. Não vou ler não, para não tomar muito tempo. Aí começou a ler. Aí chegou no ponto onde fala, né? E o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas, né? Sim. Então, ele vai enxugar nossas lágrimas e vai apagar da nossa mente, do nosso coração, todas as coisas que vão ficar aqui embaixo. Porque se nós morrerem aqui, ou se Jesus subir e levar nós para a eternidade, e nós ficar preocupados com os nossos familiares aqui, nós não estamos no reino dos céus. Não tem como. Porque quem está lá, igual a morte, igual a parábola do rico E o Lázaro? do Lázaro, né? Do Lázaro e do mendigo, né? Do mendigo e Lázaro, né? Aquele que está lá não pode passar para cá, o que está aqui não pode passar para lá. Então, há um abismo muito grande. A gente sabe disso, que a palavra nos ensina dessa forma, né? Mas Deus não vai deixar ninguém ficar sofrendo lá por alguém que não aceitou aqui, né? Porque todos tiveram a oportunidade. Todos ouviram. Igual o rico perguntou, pai Abraão, né? Manda um vir aqui para molhar o dedo, refrescar minha língua, que eu estou em chamas, né? Uhum. Então ele vai e fala que ninguém podia vir, porque ou mandasse algum daqueles que morreram para ir lá falar com os irmãos dele que não fizesse por onde merecia aquele lugar onde ele foi. Tiveram de oportunidade. O que Deus falou com ele? Lá tem os profetas, não é isso? Que pregaram. Os profetas que pregaram. Eles ouviram o profeta. Então, eles vão ficar lá porque querem. Então, não tem como ninguém sair daqui. Porque se não acreditou nos profetas, que puderam falar pessoalmente, muito menos na alma de alguém que já faleceu. Não é? Então, pregou, hein? a palavra de Deus, ela é muito clara, não é? Só não entende quem não quer, né? Deus sabe nossa mente, nosso coração. O Espírito Santo nos dá essa liberdade para entender o que ele tem para cada um de nós, né? E se o mundo inteiro pudesse entender um pouquinho, eu não entendo nada, quero dizer que sou leigo na história, não sei ler, não sei nada, né? Mas o pouquinho que eu pude aprender através daquela irmã. Hoje eu agradeço muito a Deus e glorifico a Deus. Eu já consegui ler a Bíblia 2 vezes, de Gênesis, Apocalipse, louvado e glorificado. Pegou a visão? Do meu bom. Também. Uma pessoa que nunca frequentou escola, para não dizer que eu não frequentei escola, com 9 anos, eu tive um ano de escola em Nagino, porque na casa da minha avó eu estudei um ano. Mas não teve resultado, porque eu todos os finais de semana eu tinha que ir para a roça, preocupado com meus pais, Uhum. mas chegava lá também, eu não tinha pais, que a tal de Maria, né? Ficava doida para ir para lá. Então, é uma coisa difícil, né? Deixa eu Aí não entrava nada na minha mente. Não aprendi nada. Ao vir para Itaboraí, eu quero chegar aí. Eu só chegou em Itaboraí. chegando aqui, nessa amada igreja, nesse amado templo, né, que a igreja somos nós, vocês, ao chegar nesse lugar, ao chegar aqui, feliz da vida, o pastor cedeu uma sala lá embaixo para ter uma aula noturna, né? Então veio uma moça para cá, para dar aula para a terceira idade. Foi muito gostoso aquilo. Mas sabe quantos meses durou? 6 meses. Mas como aquela aula me fez bem, porque eu tinha uma sede tão grande de poder ler melhor, né? Melhorar um pouquinho meu vocabulário, que eu não sei falar, eu falo com muita dificuldade. Mas entender, ler a palavra e entender. Entendi. Porque ler, a gente pode ler, mas quem faz a gente entender, a gente sabe que não é a letra, porque nós sabemos que a letra mata,
quem edifica é o Espírito, né? Se você tem fé, você pode não saber ler muito bem, nem falar muito, mas o Espírito vai esclarecer. Deixa eu fazer uma pergunta na sua chegada aqui em Itaboraí. Como é que foi esse encontro, esse relacionamento com o pastor Orbílio, dona Rosinda? E aproveitar para você deixar um recado para eles aí, ó. Estão bem aqui te Coisa vendo. mais gostosa do mundo, menino. As primeiras pessoas maravilhosas que eu encontrei aqui no Rio de Janeiro, em Itaboraí, foi o pastor Orbílio, a Rosinda, que além de meus filhos ter vindo antes do que eu, foram abraçados, recebidos, acariciados, né? Protegidos por eles. Esse casal são maravilhosos. Acho que não tem pessoas nesse Itaboraí tão bons como o meu pastor e a minha pastora, né? Trabalhei na casa deles quase 4 anos. Jaqueline era pirralhinha, enjoada para comer pra caramba. Nossa, Agora é hora de entregar geral, a hora de entregar. Vamos lá. Jaqueline, dá vontade de dar uns tapas? Pera aí, Rebelde. Não, Jaqueline veio almoçar. Não, eu quero arroz, não, eu quero batata frita e ovo. Outra hora era bife, né? E eu não sabia fritar ovo. Estou com 77 anos, sei fritar ovo. É mesmo? Aí você pastor Robinho, faz favor. Para fritar ovo. Pastor Robinho, porque esse ovinho é tãozinho, bonitinho. E Viviane, Rebelde, conta pra mim, conta. Só a gente aqui. Não, comigo não, ela era muito bacana comigo. As meninas todas foram muito bacanas comigo, não posso reclamar delas, não posso falar mal dela. Elas são muito boas. A Jaqueline, a Viviane, era muito boa. Mas a Jaqueline tinha a obrigação de dar almoço todo dia para mandar para a escola, né? Então ela era que eu tinha mais compromisso. Viviane já era grandinha, já se virava sozinho. Entendi. Viviane já pegava lá, fazia bolo, arrumava a comida dela, né? Não perturbava, não. Era muito boa comigo, muito boa mesmo. Posso reclamar, não. O pessoal, às vezes, né? Alguém, às vezes, fala assim, ela era assim. Era nada. Ela tinha, assim, o jeitinho dela. Gostava de andar bem armadinha, não gostava muito. Pessoa meio coisa, ela não dava muita bola. Mas era o jeito dela. Tem um coração do tamanho do mundo. É verdade, não é verdade. Boa. Eu amo essas meninas como se fossem minhas filhas, né? E gosto mais mesmo delas, não é conversa, não. Gosto mesmo. E o pastor Orbílio e a Rosinda foram uns pais para meus filhos. E depois tornou meus pais também. Cheguei aqui e me abraçaram de uma forma tão grande. Rosinda fez tudo que podia para mim. Eu era meio adoentada, né? Como sou até hoje, né? Cheia de problema. E ela me ajudou tanto, coitada. Ela fez plano de saúde, me colocou no plano de saúde dela. Eu fiz uma... como é que se fala aquele... acupuntura, tudo nas costas da Rosinda. Lá eu alcanço, né? Eu ia pra lá, ela fez um plano lá com o médico lá, né? Fazendo do joelho, agulha no joelho, essas coisas. E eu ruim da coluna, trabalhava lá. Nossa, quando eu aguentava subir a escada da sua casa lá, pra poder colocar roupa lá em cima do terraço. E a gente lavava roupa na mão, naquela época não tinha máquina. Eu que lavava as roupas, né? A Rosinda trabalhava, o pastor também. E a hora que cuidava das meninas, cuidava da casa, né? Eu trabalhei um bom tempo, assim, fazendo de tudo. Depois é que... Aí eu diminuí, né? Ia menos vezes por semana, que... Aí a Rosinda, não, vou te dar uma folga. Então, foi até que eu saí de vez, né? Mas são maravilhosos. Mas quando a senhora chegou aqui em Itaboraí, você falou comigo que a igreja já tinha 2 anos. Então a senhora praticamente pegou o início da CIB, né? E aí, como é que foi esse processo aí, né? Hoje você olha para a igreja, com essa estrutura, né? Com essa gente bonita aqui, né? Tanta gente que já passou, né? Que a gente abençoou, que a gente acompanhou. Tanta gente que já foi pra glória, tantos amigos, né? E aí só tem lembrança dessa galera toda. Por exemplo, o ministério da Irmã Maria de Nazaré, por exemplo. Eu cheguei aqui meio perdida. Lá em Lajinha, eu trabalhava, eu saí de Laranja da Terra, fui morar em Lajinha. Morei em Lajinha 3 anos, para depois vir para aqui. E eu frequentava essa igreja de Lajinha. Inclusive, a minha carta de membro foi pedido de Lajinha para cá. Sim. E... Ai, o que é que me fala, meu Deus? Perdão aí que deu branco. O Ministério da Maria da Nazaré. Maria da Nazaré. Aí cheguei, me falei assim, ingressei na igreja, os irmãos me visitaram, fizeram culto lá em casa, me abraçaram. Aí, no ano que eu cheguei, eles tinham... ia inaugurar um ponto de pregação na casa da tia Eliane.
Aí eu tive o prazer de participar de tudo, ver a Fernanda Bruna, né, que era o meu sonho de conhecer, né, ela que foi louvar, né, lá no dia da inauguração da, No ponto de pregação. do ponto de pregação. Então foi muito bom. E aí fui, como é que é? Fui ingressando, né, na igreja com os irmãos, com a ajuda dos irmãos. Servindo, né? Aí veio servindo, a gente visitava muito, né, saía muito nas visitas, viajava bastante, a gente fazia, assim, nos feriados, né, a gente ia lá pro Lar Batista, a igreja toda. Aquilo era muito gostoso, estar ali com os irmãos, né, conhecendo os irmãos e sendo ali abençoada por eles, né, nossa mãe. Então a gente foi muito abençoada aqui em Itaboriana, não tem nada que reclamar. Eu vou até embora daqui, porque o Romero vai, e eu também não posso mais ficar sozinha, né? Sim. Então, eu vou com ele, porque lá eu vou ficar perto das minhas filhas, né? Familiares, né? Família, a maior Voltar para parte suas origens, né? né? Então, por isso que se for da vontade de Deus, né? Primeiro, eu não posso dizer que amanhã ou depois da manhã eu vou fazer isso, porque eu não sei da minha vida, só Deus sabe, né? Então, é onde que eu posso sair daqui. Mas eu vou sentir uma falta muito grande. Ah, o coração, Nem meu, sei se eu vou meu coração, acostumar, não. meu coração chegou a Eu não apertar sei agora. se eu vou acostumar, porque Vai, vai tem- ser difícil, né? E aí, se eu for para minha igreja, de onde eu me batizei, porque o sítio do Romero é na roça. Eu prefiro ficar na roça, o Romero vai ficar na cidade, Laginho. Mas eu prefiro morar na casinha da roça, que a minha filha mora pertinho, mais velha, né? Sim. Ela falou, não, mas só fica aqui, só para morar comigo. Eu falei, não. Se eu vier para cá, eu posso ficar lá na casa do Romero. Eu vim para aqui, dormir até domingo com você. Mas eu quero ter minha casa. Eu não vou ficar. E ela também tem o marido dela para lá, né? Falei, eu quero ficar no meu cantinho. Mas aí eu vou ter que frequentar a igreja aonde eu me batizei, né? Mas olha só, mas é um privilégio, hein? É o Depois de privilégio. tantos anos. Mas estão me obrigando a eu ir quanto mais depressa, porque eu tô demorando, aí o pastor fica muito macho comigo. Eu digo, assim, Não, o que vai ser esse dia? não, Estamos esperando não, a gente, não, calma, pede pra ele calmar lá, que a senhora, por enquanto, é nossa ainda. O passe do passe tá com a gente A ainda. igreja lá é tão pequenininha, tem tão pouca gente. Isso não vai servir lá. Mas é lá que eu vou ficar. É isso aí. Porque é lá que eu preciso de ajuda. Eu sei que eu não estou mais com esse pique para sair evangelizando, convidando as pessoas como eu fazia no passado. Mas Mas Deus vai te eu usar vou da fazer forma. o que eu posso, né? Tá. Para poder ajudar. Com certeza. Mas o Romero já quer ficar em Laginha. Não, se ela vai ficar em Laginha, a gente vai frequentar em Laginha. A igreja de Laginha é muito boa, muito animada, né? Mas eu não olho por esse lado, não. Eu chego aqui na minha igreja, eu tenho um prazer enorme quando a igreja estava lotada. Eu chegava aqui, eu glorificava tanto a Deus. E ficava muito feliz, que fico mesmo. Como é bom você ver a igreja cheia. Mas se eu chegar e tiver 2 ou 3 pessoas, eu faço a minha oração. Eu sou feliz do mesmo jeito, porque o Deus que estaria nessa igreja com ela cheia é o mesmo que está onde tem 2 ou 3 pessoas. Amém. Não é? Amém. É ele Verdade. que nos alegra, não é? Nós não vamos ficar tristes. Não vou na igreja porque não vai ninguém. Se não vai ninguém, vai você. Boa. Se você for, já foi alguém. É verdade. Até corte essa. Dá um corte, não é não, Luciano? Compartilha com a gente aí um texto, eu pedi à senhora, ou quiser ler, ou citar algum texto da Bíblia assim, que marcou a sua vida, a sua trajetória, a sua caminhada cristã. Compartilhar com a gente algum texto específico, tem alguma passagem, você fala assim, essa passagem, sempre que eu leio, eu lembro, toca meu coração, e pra gente compartilhar com o pessoal de casa, o pessoal que tá assistindo a gente. A Bíblia é cheia, né? Às vezes, todas as quarta-feiras nós temos o nosso culto, a gente precisa até falar mais sobre isso na igreja, né? Porque às vezes tem mais pessoas que querem participar no culto de 8h30 nas quarta-feiras. Mas a gente não fala, a pessoa não sabe, porque, como diz o outro, a arma do negócio é a propaganda, né? É o anúncio, né? Se nós não pôr a boca no mundo e começar a dizer que só Jesus Cristo salva, o mundo não vai saber, não é isso? Se nós não falar na igreja, existe uma sala de oração nas quarta-feiras, igual vocês fazem, né? Na segunda, né? Que funciona todas as quarta-feiras às 8h30. Da manhã. 8h30 da manhã. Aproveita e fala aqui, ó. Às vezes precisa. Fala aqui pra essa câmera aqui, ó. Quarta-feira, pra guardar o pessoal da igreja, da CIB aqui, ó. Anuncia, então. Aproveita e já faz um anúncio aí pra gente aí. Olá.
Eu quero dizer para os irmãos aí que toda quarta-feira, 8h30, nós temos um culto de oração. É muito abençoado. E como Deus tem falado no nosso coração, como Deus tem respondido às nossas orações. Se você precisa de oração, quer participar desse ministério, por favor, procura a Maria Alice aqui na igreja, que ela vai explicar para você onde é a sala. E todas as quarta-feiras, 8h30, nós estamos aqui. Quando eu não venho, a tia Leia está, dificilmente eu falhar, mas a gente sempre está junto ali. Amém. E Deus tem nos abençoado, e você pode ser abençoado também. Amém. Ouviu? Ó, fica aí o recado. O pessoal da igreja, o pessoal que aqui da Redondeza, né, quiser participar, né, Precisando. precisar de oração, tá? Isso aí. E aqueles que não quiserem uma oração, não puderem vir até a igreja, a gente vai até ele. Isso aí. A igreja vai. Amém. Esse momento vai a montanha vai a montanha. Isso aí. Né? Fala pra mim aí o texto. Lembra um texto? Não fale? Olha, eu tenho vários textos, não separei nenhum. Aham. Quando eu pego ler assim, eu não sei ler não, mas eu quero ler tudo ao vivo, né? Mas Você acorda assim que você guarda a memória. todos os textos me marcaram muito, né? Um texto que me marcou muito foi João 15. Quando Jesus, né, ele disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, né? Isso aí. Uhum. E então isso aí nos faz viver uma vida de fé, né, na presença de Deus, porque o próprio Cristo, ele fala para nós que ele é a videira e nós somos os galhos. E a gente sendo galho, o galho tem que ficar fixado aonde? No tronco, não é? Uhum. Porque se a vara sair da árvore, a tendência dela é secar. E a árvore seca, o final dela é fogo. É Não é? fornalha. Então é a fornalha ardente. Então nós vamos ver João João 15. né? Eu vou ler aqui então esse pedacinho desse texto que marcou muito a minha vida, porque quando eu entendi isso, eu fiquei maravilhada de saber que eu faço parte desse tronco que é Jesus Cristo. Amém. Ele é, né, é o fundador de todas as coisas. Nós estamos firmados nele. Sem ele, nós nada podemos fazer. Isso está escrito aqui, né? Ele fala sobre isso. Ele diz assim para nós. Eu vou ler só até o 11, porque senão vai ficar muito longo, né? Vou ler só até o 11, né? De 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Jesus falando para nós. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todas as varas que em mim não der fruto, limpa todas aquelas que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, e em mim, eu sou a videira e vós sois a vara. Quem não está em mim e eu nele, o que está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará, e os colherá e lançará no fogo ardente. Se vós estiverem em mim e eu em vós, minhas palavras estiverem em vós, pedir tudo o que quiser, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai que está no céu. Que meu Pai, me perdoa. Nisso será glorificado meu Pai, que dês muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permaneceis no meu amor. Até o 10. Se guardares meus mandamentos, permanecerei no meu amor,
do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Louvado seja Deus. Cara, esse livro Texto lindo, né? marcou a minha vida e trouxe para mim. Um dia eu estava assim, deitei e orei. E de repente fugiu, eu tive assim, uma visão, a cidade de Lajinha desapareceu. Eu pensei que eu estava numa janela e acabou a Lajinha. Virou uma campina verde e não tinha nada. Mas no meio certinho daquela campina tinha uma grande árvore. E eu comecei a olhar para aquela árvore, naquele pensamento ali, não sei se é sonho, se é uma visão. E eu perguntava para mim assim, meu Deus, por que não tem casa, não tem moradia, não tem povo nessa cidade? E existe essa grande campina, tão verdinha, e essa grande árvore tão linda, mas ela não tem fruto. Eu estava em Laju. E você sabe a resposta? Nesse tempo, eu só chorava. Mas numa época eu estava com depressão. Uhum. Eu não fazia obras de Deus, não queria fazer. Né? Não me envolvia por nada, porque eu não estava em condição. Eu olhando aquela árvore, eu fiz uma pergunta. Aí veio esse contexto todinho, naquela noite, no minha mente. Sim. E Deus falou para mim, aquela árvore, você está sendo comparado a ela nesse exato momento. Você parou de dar fruto. Rafael, que loucura. Veio no meu pensamento, né? Não ouvi voz, mas veio no meu pensamento assim, meu pensamento mesmo, me acusando, dizendo para mim, eu entendendo que Deus estava falando É o Espírito. porque eu não estava trabalhando na obra. Eu saí para fazer visita com as irmãs de Lajinho. Assim, eu conhecia muitas pessoas no meu bairro, onde eu morava, na minha rua, né? E sabia de muitas pessoas que estavam passando necessidade, estavam enfermos, né? Mas eu não tinha força para... Eu não tinha ação para ajudar, para fazer algo. Mas às vezes eu ia para a igreja, eu chegava na igreja, eu sabia que tinha uma família pertinho da minha casa, passando fome, passando necessidade. E não era o meu jeito, porque Deus, quando eu me converti lá atrás, eu já fazia essa obra, né? Assim, obra de ação social. Sim. Porque eu gostava de ajudar. Eu nem sabia se isso era da igreja, não. Eu fazia por conta própria, porque se a pessoa precisasse das coisas, eu estava procurando um meio de ajudar aquela pessoa, porque meu coração não aguentava ver alguém passando necessidade diante de mim. E de repente, agora, eu conhecia a palavra, eu já fazia obra, né? Convertida. Agora deixei uma depressão por uma separação entrar na minha vida. E eu não estou mais dando atenção. Parece que eu estava acabando, né? Entendi. Só aos poucos. E já não tinha força para ajudar ninguém. Não ajudava nem a mim. Eu estava precisando de ajuda. Entendi. Não é? Sim. Mas aí eu cedi dessa forma. Eu ia para a igreja, igual eu te falei, só chorava. Cantar, louvor tá cantando bonito, tô chorando. Estava pregando a Bíblia, eu tô chorando. Saía dali chorando, ia para casa chorando. E via, às vezes, pessoas com dificuldade, ter conhecido meu. Eu podia ajudar. Chegar na igreja, pedir ajuda, porque eu não podia ajudar quando eu não tinha de mim, mas sabia que a igreja tinha um armazém, estava lotado. Eu podia ajudar em muitas igrejas. Mas se eu te falar que na época até eu estava passando dificuldade. Mas o que acontece? Meu marido tinha me abandonado, não estava dando atenção aos meninos, eu estava doente. Porque muitas vezes a gente precisa estar bem para a gente poder ajudar as pessoas, né? Mas então, essa palavra aqui me abriu os olhos. Te trouxe de novo para a vida, né? Como eu precisava de agir, eu tinha que largar aquilo e me apegar a Deus. Amém. E eu já estava até desenganada do médico, que falou assim, olha, não há mais remédio, não há mais calmante para a senhora, não tem tranquilizante nenhum que te ajuda. O negócio é o seguinte, a última receita é esta, e a senhora toma posição, vai viajar, vai pescar, faz qualquer coisa, porque quem tem que fazer para a senhora é a senhora mesmo, não é eu. O doutor falou comigo, eu falei para ele, escuta aqui, se o senhor sabe que eu vou morrer, então por que fica me dando essa montanha de remédio, me topindo de remédio? Ele falou assim, porque a gente é médico, já não pode deixar o paciente sair daqui sem tomar o remédio, sabendo que ele está precisando de tomar.
Mas se a senhora não tem força de vontade, Entendi. esse remédio não faz efeito. Entendi. Uhum. Aí, Rafael, o que eu fiz? Eu cheguei em casa, nesse dia do médico, né? Eu não tinha passado por essa experiência, não. Peguei aquela caixa de remédio, peguei um leite alto, tornei naquilo. E orei primeiro. E coloquei aquilo lá, pensei, sabe uma coisa? Não vou ser assim, mas não. A partir de hoje, eu não coloco um comprimido na minha boca. Se eu tenho um Deus, Deus, antes de eu conhecer Ele, Ele já me conhecia. Amém. Ele fez algo para mim que eu não esperava de fazer, porque eu não conhecia Ele. Ele fez. Então, agora que eu conheço, Ele faz muito mais e tem feito. Então, Ele pode me tirar dessa e Ele vai me tirar. No nome de Jesus, eu vou sair dessa. Fui lá, queimei aquela caixa de remédio e nunca mais coloquei um comprimido na minha boca. E eu saí da depressão. Amém. Depois disso foi que eu vi... Não, eu já tinha visto isso aqui. Entendi. E eu passei a entender que a partir do momento quando eu entendi essa mensagem aqui, quando Deus falou claramente comigo, né? Quando Ele falou que a árvore, né, que não dá fruto, igual Já acho foi cortado. Tem que ser né? cortado. Quando Ele chegou naquela figueira com seus discípulos, cheio de fome, Ele olhou para aquela figueira e olhou para ela. Essa árvore não tem um fruto para a gente comer. É amaldiçoado, nunca mais. Amaldiçoou, né? Porque não tinha fruto. Então, todos que não dão fruto são amaldiçoados. E eu quero ser abençoado. E a partir de hoje eu não vou mais dar lugar para essa depressão. Amém. E eu saí da depressão numa boa, através dessa palavra. Mas tive essa revelação que me levou ao extremo. E eu via, nessa campina, eu podia contemplar o céu. Assim, igual quando você está no mar, né? Você olha assim, parece que o céu tá encontrou com o mar, não é isso? E essa campina estava assim, verdinha até o fim. Mas lá no fim estava aquela nuvem azul. E eu olhava para todo lado, eu só via tudo azul. E eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi um anjo. Naquela coisa que eu estava ali, eu vi um anjo que caminhava, ele cavalgava no ar. Um anjo branco, né? Um anjo branco, num cavalo branco. A capa branca, quando o cavalo andava, aquela capa abrindo. E eu fui olhando aquilo e atrás um pássaro, né? Voando branquinho, voando sobre o céu. O único pássaro que eu vi foi aquele animal branco, aquele cavaleiro de branco e aquele pássaro, tipo uma pomba, mas muito grande, muito imensa, né? Eu fiquei imaginando, eu disse, meu Deus, o que será isso? E aí eu comecei, eu lembrava até o louvor, me deu uma vontade de cantar, eu comecei a glorificar a Deus, comecei a louvar. E quando eu comecei a louvar, de repente surgiu uma mulher na minha frente, desesperada, pedindo socorro. E naquele momento, eu olhei aquela mulher, era minha patroa. E eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu já sei que aquela árvore, Jesus falou que sou eu que não dou fruto. E agora, com a visão dessa, o que eu faço com tudo isso? O que eu faço com tudo isso? Onde eu vou ingerir tanta coisa, tanta maravilha que eu não estou entendendo? Mistério. Porque se é um mistério, não é para ser entendido, que as coisas de Deus que são mistério não é para ser entendido. Mas eu gostaria muito de compreender um pouquinho do que está acontecendo nesse momento. Eu comecei a falar em língua. Olha, coisa de doido. Eu comecei a cantar em língua, cantei, orei em língua para aquela mulher. E depois falei para ela, se levanta. Ela ajoelhou nos meus pés, eu falei, levanta. E aquela mulher levantou, ela, naquela visão, estava mostrando a minha patroa. E ela não gostava de crente. O dia que ela chegava na fazenda, que eu estava saindo, fazia tudo de madrugada, de noite, né? Ela, no outro dia, às vezes, ela queria ir lá pro sítio, né? Não tinha outra casa, era só a mim mesmo. A patroa chegava, mas o filho, o marido, né? Meu patrão. Eu estava arrumando para ir para a igreja, e eu não dava obediência, não. Mas, minha filha, só pode chegar, né? A casa é sua, o sítio é seu, pode ficar à vontade. Tem tudo preparado. Se você estiver com fome, você pode só se temperar, porque tá tudo no jeito aí. Se você quiser esperar eu chegar, eu só vou chegar ali por 11h30, meio-dia, o máximo.
que eu vou chegar aqui. Eu explicava tudo para ela. Pode ir para as panelas, pode fazer, pode comer, pode fazer o que você quiser, café, o que você quiser. Né? Mas eu estou indo para a igreja. Ela ficava com a carinha feia, minha patroa. Né? Eu sabia que era assim. E ela tinha uma picuinha com a mulher que me levou para a igreja. Quer dizer, ela que um dia foi visitar ela do filho mais novo dela, que é o Fábio. Eu cuidei dos filhos dele, do casal de filho dele. Né? Vi ele crescer junto com meus filhos. Depois morei lá e trabalhei na casa dele. E era a mãe dele, minha mãe da fé. Então, de repente, ela não gostava dessa mulher, que ela chegou na casa dessa minha amiga, e ela estava saindo para a igreja, ela fez o mesmo que eu fiz com ela, né? Falou, você está chegando, minha filha, você pode ficar à vontade, eu estou indo para a igreja, é hora, eu tenho um compromisso. Então ela ficou com antipatia dessa mulher. E esse dia eu fiz o mesmo com ela, e eu não sabia da história, depois, né? E essa mulher e esse negócio passou pela minha ideia, eu tive essas visões com ela. E depois, Deus falou assim, essa mensagem que eu te dei, não é para ficar parada, não. Essa vara vai ter que dar fruto, porque essa mensagem eu quero que você leve até a fulana. E era ela. Entendi. O tempo passou, eu mudei no ano que eu mudei para cá, eu não tinha ele lá. Não consegui. Eu posso dar uma pausa? Ir no banheiro? Pode. Ok. Então Deus deu esse texto para a senhora, de João, capítulo 15, para a senhora abençoar a vida de alguém. Só Essa mulher, né? E o tempo passou, veio para Itaboraí. Um dia nós vamos passear lá. E eu fui visitar o Antônio, meu filho, que eu criei, né? Ele mora bem distante de lá. E eu passava na porta dela e eu saí de lá e não consegui ir lá entregar o recado. E Deus começou a me cobrar. Falei assim, a próxima vez que eu for, eu vou ter que cumprir, né? Porque ele passou uns 2 anos. Aí, do dia que eu fui, quando nós passamos de frente, tinha passado no rumo da entrada da casa dela. E só um pouquinho mais pra frente aqui pra gente. Aí eu pedi o meu genro que desse uma chegadinha lá. Nós éramos 16 pessoas dentro do Kombi. Chegamos. Menino, para nossa surpresa, tinha muitos anos que eu não via ela. Quando nós chegamos, ela não sabia o que fazia, de tão alegre que ela ficou. E ela tinha tido um sonho comigo, que eu iria aparecer na casa dela. Você me diz, como é que Deus trabalha? Deus trabalha. E ela é católica. Então ela falou assim, gente, eu sonhei com a Maria, que a Marininha, que tá de Maria, ela vai aparecer aqui. No dia que aparecer aqui, eu tenho que fazer uma festa. E de repente, ela falou assim, mas festa vai ficar difícil para o seu dia que ela aparecer, me preparar a festa, cheio de pressa. Mas eu vou fazer isso, eu vou comprar uma caixa de foguete. Menino, ela comprou uma caixa de foguete, guardou. Menino, e o tempo passou. Esse dia, quando eu cheguei lá, que ela viu, saiu de um lado, saiu do outro, aquela turma de gente, ela não sabia o que fazia, veio e me abraçou e saiu correndo. Subiu para lá. Menino comprou, foi foguete para todo. Soltou o foguete. Eu disse, meu Deus, que é isso? É comemoração mais estranha, que ideia. E aí o marido dela veio correndo, o que está acontecendo? Ela falou assim, nossa, eu fiz uma promessa, que católico faz promessa, que quando ela viesse na minha casa, eu ia soltar foguete, eu estava morrendo de saudade dessa menina. Deus, essa menina é tudo. Bom, marcou a vida dela, né? Marquei a vida dela. E aí o texto foi lançado. A semente foi lançada, né? E aí eu falei assim, eu trouxe para você um presente, eu vou te entregar, que Deus mandou te entregar. E eu preciso dizer para você, João 15. Ela pode ler. Ele é espírito. Pode ler. Aí o marido dela veio do curral, ele era fazendeiro, ele andava de qualquer maneira, todo mal cheiroso, bezerro lá, né? Todo sujo. Não, Marinha. Não faz sem mim não, minha filha. Me aguarda aí, minha filha. Eu vou ali no banheiro, vou trocar essa roupa de preça, eu não vou sentar nessa mesa com vocês, não. Correu o banheiro, arrancou aquela roupa, jogou uma água, se secou, lá vestiu a roupinha e veio. Você põe na cabeceira da mesa, tô pronto. A mensagem foi falada. Eu abri a Bíblia e li esse texto para ele. Amém. O homem glorificou a Deus, a mulher glorificou a Deus. Você precisa que coisa linda, irmão. E aí o pessoal fica assim, tudo abismado por causa da recepção. Sim. Ela recebeu alegria. Alegria. Mas Deus preparou tudo, porque era o propósito, né? O dia
dela ouvir essa palavra. Entendi. Porque tudo tem um tempo. Às vezes a gente quer pensar as coisas. Antecipar as Não coisas. precisa preocupar. Porque quando Deus tem um propósito para ser cumprido, vai cumprir na hora certa, no tempo certo, porque Deus não falha, Deus não atrasa. Amém. Não é isso? É isso aí. E então eu aprendi com isso. Então isso me marcou muito a minha vida. Amém. Então foi um texto muito maravilhoso na minha vida. Todos eles são, né? Isso aí. Não descartar nenhum. Cada um mais um que o outro. Mas, a senhora, eu vou te falar uma coisa, a senhora tá falante, hein? E eu que estava com medo. Então, o pessoal vem pra cá no podcast, né? Aqui, essa câmera aqui, só fica com vergonha, meio acanhada no início, depois vai se soltando. E sabe como é que eu percebo que a pessoa fica à vontade, produção? Quando a pessoa bota o braço aqui. Botou o braço aqui, parceiro, já era. Pode soltar. Agora, pra gente encerrar aqui nossa conversa, né? Esse bate-papo, trazendo um pouquinho a sua história pra gente. Não pede desculpa não, fica tranquilo. Eu quero o seguinte, que a senhora olhe pra essa câmera aqui, pra esse celular, só pra esse celular aqui agora. E a senhora deixa um recado para essa geração, né, de hoje, da igreja, para os jovens, para os adolescentes, né, para os jovens casados. O que a senhora falaria para eles? Olhando para essa câmera aqui, vou até sair de cena. Falar mais perto aqui do microfone para ficar bem assim, audível, para todo mundo entender o recado. Larga. Essa juventude da igreja e das igrejas, né, que outras igrejas, se puderem ouvir também. É o meu conselho de uma senhora já bem de idade, bem vivida, é que vocês são uma nova geração. Deus tem um propósito para essa nova geração. Porque a geração antiga está saindo de cena e vocês precisam de entrar nessa cena e fazer o papel daqueles que não podem fazer. E Deus conta com vocês. Vocês não devem se omitir, mas devem se entregar totalmente, né? Das mãos de Deus e fazer a obra que precisa ser feita. Porque esse foi o conselho do Senhor Jesus, né? Que ele iria para o Pai, mas ele ia nos deixar e nos ia dar condição de obras maiores. Nós poderíamos fazer maior do que ele fez, porque o tempo dele estava pouco aqui na Terra. Então essa ordem foi dada para essa nova geração, né? A geração passada já se foi. E agora vocês ficaram. Então, o meu conselho a essa juventude hoje, que olhe para Cristo. Não olhe para o mundo, não. O mundo tem tanto para oferecer. Mas o caminho parece ser tão bom, mas a Bíblia diz que no fim é a morte. E Jesus tem vida para dar. Amém. Ele é a fonte de água viva. Ele é a vida, ele é a ressurreição. E ele ama vocês. E esse compromisso é dessa nova geração. Amém. Mão ao arado. Amém. Glória a Deus. Adiante. Obrigado, tia. Muito obrigado pela sua participação. Vamos orar no final. Mas eu queria agradecer a senhora primeiro por aceitar o desafio de participar. Algumas pessoas já foram convidadas e não conseguiram vir, né, por medo de falar alguma coisa, por vergonha, mas a senhora aceitou o desafio e, assim, eu precisava fazer esse episódio com a senhora. É uma questão de honra, uma questão de legado mesmo, de honrar a sua vida, honrar o Deus, né, da sua vida, que realmente a gente percebe, né, Cristo na sua vida, na sua dedicação, na sua caminhada de fé. Então, muito obrigado por tudo que a senhora fez, faz, ainda vai fazer aí até onde Deus permitir a senhora. Seja aqui, seja em qualquer lugar. Já fez muito, tio. Já fez muito, né? Graças a Deus. Eu tenho certeza, eu peço a Deus se Deus, Amém. né, me dê força, me levantar, me dê força. Eu gosto muito de visitar, como eu amo visitar. Você cobra não, fica tranquilo. Vamos orar então para a gente encerrar. Agradecer a produção mais uma vez. Você que está aí com a gente, Deus abençoe sua vida, continue abençoando sua casa, sua família. Se você quiser abençoar nosso ministério, você pode aí fazer um pix para nossa conta da igreja, que vai vir direto aqui para o nosso Sinalizando o Reino, nosso podcast. Na descrição aí tem o nosso pix. Fique à vontade para nos abençoar. Vamos orar então nesse momento para a gente encerrar. Logo após, né, a gente vai estar encerrando esse podcast. Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, Senhor, por essa data tão especial onde nós estamos aqui reunidos para primeiramente glorificar o teu nome, Pai. Nós queremos exaltar o teu nome, dizer que nós somos completamente dependentes do Senhor. Tudo que fazemos para honrar e para glorificar o teu nome, Pai.
Obrigado pela vida da tia Maria Batista. Obrigado pelo legado que ela nos deixa. Obrigado por tanta experiência, Senhor, compartilhada, que edificou a minha vida. Eu tenho certeza que vai edificar as pessoas que vão assistir ou ouvir esse podcast. O Senhor continue abençoando a vida dela, sustentando a vida dela, a saúde dela, a família dela, os planos, Senhor, do coração dela. Que o Senhor esteja, Senhor, tranquilizando a vida dela, que o Senhor possa estar abençoando a sua mente, seu coração. E a cada dia ela continue sendo boca do Senhor, onde quer que ela esteja, Pai. Também te peço, Senhor, por aqueles que estão ouvindo, estão vendo esse podcast, abençoa, Senhor, as famílias, Senhor, abençoa, Senhor, as vidas, Pai, das pessoas, que cada um possa, a cada dia, te conhecer, te servir melhor, aqueles que ainda não te conhecem possam realmente ter, Senhor, um encontro real com o Senhor, e aqueles que te conhecem, que já te servem, que possam servir melhor, que possam a cada dia honrar o teu sacrifício na cruz do Calvário por nossas vidas, Pai. Obrigado por esse espaço, por esse podcast. Obrigado, Senhor, por essa ferramenta que nós utilizamos para engrandecer o teu nome e edificar vidas. Nós te oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado a todos que participaram. Não esqueça de deixar o seu like aí nesse vídeo e compartilhar para as pessoas. Galera da CIB, compartilha aí. Você que não conhecia a história da tia Maria, hoje você já conhece um pouquinho da história, eu sei que tem mais, mas ele contou um pouquinho da história dela e tenho certeza que foi extremamente edificante. Deus continue abençoando a sua vida e lembre-se, seja um sinal do reino aqui e agora na vida de alguém. Valeu!